Olá, sejam bem-vindos a mais um Aula em Casa. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Ana Cláudia Guedes, estarei ministrando a aula de matemática do primeiro aninho. Vamos ao nosso conteúdo? Aula 14. Eixo, grandezas e medidas. Conteúdo: o tempo. Antes ou depois. Ontem, hoje ou amanhã. Dia ou noite. Usar horários, calendários e calcular o tempo decorrido em intervalo de hora para solucionar problemas do cotidiano. Manhã, tarde ou noite. Hora ou meia hora. Habilidade: usar horários, calendários e calcular o tempo decorrido em intervalos de hora para solucionar problemas do cotidiano. Compreender que o tempo, além de ser dividido entre o dia e a noite, podem ser medidos em horas, dias, semanas, meses e anos. Viram o nosso conteúdo? Agora, vamos para a nossa hora de estudar? Hoje nós falaremos sobre o tempo. O que é que vocês lembram quando eu digo tempo? Horas. Quando a gente diz assim, as horas passam tão rápido, realmente, as horas passam rápido, né? Então a gente tem que aproveitar cada momento do nosso dia. Então, o tempo, ele serve para quê? Para nos organizarmos, organizar o nosso dia, né? E como sempre, vamos ver algumas imagens para vocês fixarem melhor o assunto, para a gente entender melhor. Vamos lá na nossa primeira imagem? O dia. Olha aí que dia bonito, né? O que é que vocês estão vendo aí? As nuvens, o sol, né? Um dia ensolarado. Também temos dias chuvosos, né? Neblinados. Mas essa imagem aí está de um dia ensolarado. Olha aí o solzinho olhando para a nuvem, né? Como é bonito, né? Um dia ensolarado. A chuva também é gostosa. Tem gente que gosta mais de dia chuvoso e gente que gosta mais de dia ensolarado, né? Então, o dia é quando o quê? Nós acordamos, né? Quem já prestou atenção no sol raiando, né? É o dia nascendo, é o dia, é a claridade. E aí vai entardecendo e vamos chegando na noite. Olha aí, o céu cheio de estrelas, né? Uma lua, né? Às vezes a lua ela tá bem redondinha, né? Tá bem grande, né? Clareia a noite, né? Porque o sol clareia o dia, né? A lua clareia a noite, né? As estrelas piscando lá no céu. Então, o dia é dividido assim, dia e noite, né? À noite a gente vai o quê? Depois que passou um dia cansativo, né? Fez um monte de coisa, a gente vai à noite descansar, né? Às vezes o papai e a mamãe passam o dia todo trabalhando, quando chega em casa, vai jantar, vai conversar com a família, né? À noite é aquela coisa mais sossegada, né? Durante o dia, a gente tem muitos afazeres, a gente levanta. Quando a gente pode ir para a escola, vai para a escola e volta, né? Com tudo no seu horário. Onde é que a gente vê as horas? Vamos ver aqui na imagem? Olha aí, ó. Um relógio, né? O relógio, ele serve para nós vermos as horas, né? Para nós marcarmos o nosso tempo, acordar, colocar para despertar, para não se atrasar. Pelo relógio, nós vemos as horas. E lembram-se que nos relógios tem números, né? Os números aqui, ó. Tá aparecendo o número 12, o 3
o 6 e o 9. Só que o relógio, ó, aqui nesse tracinho, ó, tem um tracinho bem aqui, fica o número 1. Nesse outro tracinho, fica o número 2. Aí aqui tem o 3. Nesse outro aqui, ó, é o 4. Nesse outro aqui, ó, o 5. Aí aqui, ó, tá o 6. Estão vendo o 6? Nesse tracinho aqui, ó, no pezinho do relógio, é o 7. Aqui o 8. Aí o 9 já tá aqui. Nesse tracinho aqui é o 10. Nesse é o 11. Ó, eu vou colocar também os números aqui que já estão no relógio. Ó, o 12, o 3, o 6 e o 9. Olha aí, ó, o relógio ó, vai do 1 ao 12. 1 aqui, ó, é 1 hora, né? Também podemos dizer às 13 horas. O 2, 2 horas, ou então às 14 horas. O 3, ó, 3 horas, a gente diz 3 horas da manhã, da madrugada. Quando é à tarde, a gente pode falar 15 horas. O número 4 é 4 horas da manhã, ou então às 16 horas da tarde, que já vai chegando a tardezinha. 5 horas. Também pode ser 17 horas, quando é à tarde. Quem estuda à tarde sai da escola às 17 horas. Ó, 17 horas. Às 5 da tarde. Entra uma, que é às 13 horas, e sai às 17, quem estuda à tarde. Aqui, ó, 6 horas. 6 horas da manhã, né? Pode também à tarde falar às 18 horas. 7 horas da manhã é às 19 horas à noite, né? Às vezes a gente diz assim, são 19 horas. É o mesmo que a gente disser 7 horas. 7 horas, a gente entra na escola, quem estuda de manhã, né? A gente acorda e vai embora para a escola, que a gente entra às 7 horas. 8 horas da manhã é 20 horas à noite. 9 da manhã é 21 horas à noite. 10 da manhã é 22 horas que o ponteiro vai estar marcando a noite. Quando chegar aqui no 11 horas, esse 11 horas aqui, ó, é quem estuda de manhã que sai no horário da escola, né? Ó, entra às 7 e sai às 11. De manhã é 11 horas, quando o ponteirinho estiver aqui. Quando for à noite, é 23 horas, 11 horas da noite. E quando chega aqui no 12, a gente diz meio-dia, que já estamos na metade do dia. Ou então, meia-noite, ó. Meio-dia, se for durante o dia. Já foi metade do dia. E se for à noite, é meia-noite. Foi a metade também da noite. Sabe por que é metade? Porque o nosso dia, ele tem 24 horas, né? Um dia, ele tem 24 horas que o reloginho marca, né? Olha aqui, ó, meu relógio. Quando ele faz esse trajeto todinho das horas, é 24 horas do dia. Por isso que tem 12 horas para dia e 12 horas para noite, praticamente. Às vezes a gente dorme, necessário para dormir até 8 horas. A gente passou 8 horas dormindo para o corpo ficar bem, para nossa mente ficar saudável, né? Porque quando a gente dorme pouco também, a gente fica com dor de cabeça, fica com enjoado, né? Fica às vezes mal-humorado, né? Mas esse é o nosso tempo. Bora lá? O calendário. Teve uma aula que eu já falei sobre o calendário. O calendário, ele serve também para a gente
se organizar, né? Situar no horário. Por exemplo, eu tenho um compromisso no dia 9 de junho. Aí o que eu faço? Eu tenho que marcar lá na minha agenda, né, no relógio para despertar. Por exemplo, hoje eu vim gravar aula. Então, o que eu tenho que marcar? Um relógio para não esquecer, né? Uma maneira de eu me organizar, né? Eu vou para algum lugar, vou ter que chegar a tal hora, eu tenho que me arrumar antes, né? Isso tudo é organização do dia. E tudo isso é tempo, né? Nós temos que nos organizar para dar tempo. É ruim a pessoa marcar uma coisa com a gente chegar atrasado, não é? Ou então a gente ficar lá esperando. Eu não gosto de ficar esperando. Ninguém gosta, né? É bom a gente marcar a hora e chegar no horário, sermos pontuais, né? Então, o calendário, ele serve para isso. Para nós vermos os dias, marcarmos, quem tem agenda, marca na agenda, um compromisso, marcar o dia do aniversário das pessoas, as datas importantes, né? Então, a gente marca lá na agendinha, no celular, para apitar, isso aí tudo a gente tem tempo, né? O calendário também é o quê? Tem 12 meses. Durante 12 meses é um ano, né? Isso aí é o tempo decorrido do ano. 12 meses, o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Quando esses meses todos passam, a gente já passa para outro ano. E 20 já passaram, ó, o tempo, já passou o tempo em janeiro, em fevereiro, em março, em abril. Esses meses aqui já passaram. Janeiro, fevereiro, março. Nós estamos nesse mês. É o nosso presente. É o que nós estamos vivendo. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro é depois, é o que ainda vai acontecer, né? Então, o calendário também decorre de tempo. Vamos lá ver outra imagem para vocês entenderem melhor. Olha aí, que nenê bonitinho, né? Dormindo. Relacionar o vocabulário relativo ao tempo. Ontem, passado. O que a gente era no passado? Nenê, né? Vocês já estão maiorzinhos, já passou. O tempo de nenê já passou. E depois do nenê, a gente se torna o quê? Adulto. Olha aí, é o nosso hoje, o nosso presente. Adulto. Depois do nenê, foi antes. O presente é adulto. Por exemplo, agora eu sou adulta. No passado, eu era nenê. Antes. Hoje, no presente, eu sou adulta. E com o tempo vai passando, no futuro, no amanhã, eu vou me tornar uma idosa. Espero em Deus que eu chegue lá. Me tornando uma idosa, né? Uma vovó. Antigamente, as vovozinhas, a gente tinha aquela noção de a vovó de óculos, de cabecinha branca, de bengala, né? Hoje tem vovó assim, lindíssimas, gatíssimas, né? Então, ontem, né, eu era um neném. Hoje, eu sou adulta. E amanhã, no futuro, eu serei uma idosa, né? Então, isso é o tempo. Ontem, hoje, amanhã. Vocês, pequenininhos, têm mania de dizer assim, professora, amanhã eu ganhei um presente, né? Não é amanhã, foi ontem. Professora, ontem eu ganhei um presente. Ontem é o que passou, é o que eu fiz. Hoje é o que eu estou fazendo. E amanhã é o que eu irei fazer. Tá bom? Bora lá em outra imagem. Perceber a importância das horas para as pessoas se programarem durante o dia. Lembram que eu falei que a gente tem que programar os nossos dias?
Olha essa imagem aqui. É de uma pessoa descansada, né? Olha ali o relógio, tá todo arrumadinho, com a pasta, sorrindo, tranquilamente. Por quê? Porque ele é organizado, né? Ele se acordou cedo, foi tomar o banho, se arrumar. Deu tempo. Por quê? Porque ele se organizou, ele colocou o despertador dele para despertar cedo. E essa imagem aqui, ó, desse outro? Ele está assim todo apavorado. Por quê? Porque ele acordou atrasado, né? Aí tem que se arrumar nas pressas, esquece o papel caindo, esquece das coisas, não leva as coisas direito, né? Então tudo isso é programação, né? Nós temos que nos programar, tá? E agora eu vou falar para vocês um versinho, uma poesia muito interessante. Bora lá ver essa nossa poesia? Lembram que eu falei para vocês que eu ia recitar um versinho, uma poesia? Na realidade, isso é uma música, mas eu vou falar a letra para vocês, tá? Que é O Relógio, de Vinícius de Moraes. Vamos ver? O Relógio, Vinícius de Moraes. Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora. Chega logo, tic-tac, tic-tac e vai-te embora. Passa tempo, bem depressa, não atrasa, não demora. Que já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac, dia e noite, noite e dia, noite e dia, tic-tac, tic-tac, dia e noite, noite e dia. Vocês prestaram atenção? O relógio, quem é que faz tic-tac, tic-tac? É o relógio, né? Contando ali as horas passando, né? E essa letra, né, é bonita, fala sobre o tempo, dia, noite, né? E para a gente saber o que é dia, o que é noite, a gente tem que se organizar com o nosso horário, no nosso relógio, né? Às vezes a gente não usa relógio no pulso, mas tem relógio sempre em casa, lá na parede, né? Às vezes a gente tem que dar uma olhada pro relógio para ver as horas, né? Na hora do café da manhã, hora do almoço, né? Hora da merenda, na janta, a hora que a gente sai para a escola, que a gente retorna, que a mamãe e o papai saem para trabalhar, que voltam do trabalho, né? No domingo, um horário de passeio, né? Para nós irmos em qualquer lugar, né? A gente tem que usar as horas, né? Agora nós vamos para o nosso exercitando, para ver se vocês aprenderam. Número 1. Observe a cena. Preste atenção aí, ó. Qual é essa cena? Né? Parece um quarto, né? Um garotinho dormindo, né? Na cama. Olha lá na janelinha. Vejam se o que está aparecendo. A lua, as estrelas. O que que isso aí lembra vocês? Qual das letras abaixo representa o que costumamos fazer à noite? A. Nadar. B. Brincar. Ou C. Dormir. 2. Observe as imagens. Olha aí, ó. Um sol, um relógio e um calendário. Qual dessas imagens, né, podemos ver as horas? Letra A, o calendário. B, o relógio. C, o sol. Pensem aí, prestem atenção nas imagens, respondam, que daqui a pouco a gente volta, tá bom?
E aí, conseguiram resolver? Desenharam? Pesquisaram? Vamos ver a resposta? Observe a cena. Estão vendo aí o garotinho tá o quê? Dormindo. Né? Tem gente que dorme durante o dia, mas o normal é a gente dormir que horas? Vamos lá nas letrinhas. Qual das letras abaixo representa o que costumamos fazer à noite? Letra A, nadar. B, brincar. C, dormir. A letra C, dormir, né? À noite nós costumamos dormir, né? Segundo, observe as imagens. Sol, relógio e calendário. Qual delas podemos ver as horas? Na letra A temos o calendário, B, o relógio, C, sol. E qual delas podemos ver as horas? Podemos ver as horas na letra B, que é o relógio. Tá aqui, ó. O relógio, né? É nele que nós vemos as horas. Nossa aula foi sobre o quê? Sobre tempo, né? Esse tempo que a gente tanto diz que a gente não tem tempo, que é corrido. E se a gente não se dá conta, o tempo passa rápido mesmo, né? Vamos relembrar as imagens do que nós vimos na aula toda? Bora lá? Dia. O dia, ele é ensolarado, né? Tem um dia, eu falei para vocês, é quando o sol nasce, né? Quando clareia naturalmente, sem a luz de dentro de casa, sem a luz da lâmpada, né? É a luz natural, é o dia. Temos a noite, né? E quando vai ficando de tardinha, a lua vai subindo, o sol já vai descendo, vai dormir e a lua vai subindo para iluminar a noite, junto com as estrelas. Hora. Nós vemos as horas no relógio, para nos organizarmos, né? Organizarmos nosso tempo. O calendário, né? Também é o que nos organizamos. Lá temos calendários, que é para a gente saber a data, né? Das coisas importantes, das coisas que aconteceram, que vão acontecer, que estão acontecendo. E lá no passado, eu era o quê? Eu era um neném, né? Já passou. Lembrem, quando foi neném, já passou. Hoje eu sou o quê? Uma adulta, né? É o presente, é o hoje. E o futuro, que é o amanhã, serei uma idosa, né? Ontem, hoje, amanhã. Lembrem-se sempre. E aí, ó, né? A importância das horas para a gente se programar durante o nosso dia, para a gente se organizar. Porque quando a gente não se organiza, tudo se atrapalha, né? E aí, nós temos que nos organizar, né? E para isso, precisa de quê? De um planejamento, né? Por exemplo, eu tenho que saber o que eu vou fazer amanhã. Às vezes a gente não sabe, mas aí quando a gente sabe, a gente já se programa, né? A gente coloca o despertador, né? Para ver, ó, hora, tempo, né? Queremos que o tempo passe, né? Que essa pandemia passe para nós voltarmos, né? Para a aula. Quando nós voltarmos é o quê? Futuro, é o amanhã, né? Não sabemos nunca o que vai acontecer no amanhã, né? Nós esperamos, né? O hoje é o que nós estamos vivendo. Lembrem-se, tá? Ontem foi o que passou, né? Já passou, já foi.
Hoje é o nosso presente, hoje. Quando vocês forem falar, hoje eu tomei café. Hoje é o que vocês comeram hoje, né? Ontem foi o que vocês fizeram ontem. Ontem eu fui na casa da vovó. Já passou, né? E amanhã é o que você pretende fazer, ok? Vamos para as nossas considerações finais? Nossa aula hoje, né, passou, foi tic-tac, 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 né? As horas se passaram, né? Espero ver vocês nas próximas aulas, se programem, coloque o despertador para a gente ver as próximas aulas, tá bom? Um beijo, um abraço em todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.